Boa noite. Boa noite, Val, nossa seguidora de todas as sextas-feiras. Bom tê-la aqui de novo conosco. Hoje não teve atraso. Esperar mais um minutinho. Vamos ver se os nossos seguidores chegam. Enquanto isso, vamos brincar aqui um pouquinho. Enquanto isso, vamos brincar aqui um pouquinho com os filtros. Olha que eu tô aqui brincando com os filtros, viu, gente? Boa noite, meu povo. Cadê meu povo? Boa noite, Cláudio Bezerril. Seja muito bem-vindo. Gente, essa noite nós vamos falar sobre um tema. Boa noite, Célia. Essa noite nós vamos falar sobre um tema. A saúde emocional pode ser afetada pela busca do corpo ideal? Esse é nosso tema. Acho que um tema profundo, um tema que interessa a todos nós. E enquanto isso, deixa eu dizer só uma coisinha para vocês. Eu hoje estou fazendo essa nossa live de um local que não é o meu local habitual. E a iluminação hoje não está perfeita, porque o ambiente que eu estou não está ajudando muito. Mas vamos que vamos, né? O importante é o conteúdo. Boa noite, Nancy. Seja muito bem-vinda. Enquanto nossos convidados vão chegando, eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre as minhas considerações sobre o tema. A preocupação com a aparência faz parte da cultura brasileira. No entanto, o que vemos hoje são exageros e até doenças causadas pela busca desenfreada de uma forma ideal para o corpo. Jovens que encontram nas novelas, revistas e desfiles de moda a sua referência de corpo perfeito. Este culto em busca do corpo perfeito pode ser confundido com a procura pela saúde. Porém, é importante lembrar, gente, que todo exagero é prejudicial. A beleza, ao longo do tempo, mudou seus conceitos.
passando a valorizar um corpo mais magro, torneado e muito diferente do corpo lá atrás, renascentista e cheio de curvas do passado. Estamos vivendo um conceito de beleza virtual, onde corresponder aos padrões de beleza exibida pela mídia exige esforços físicos exaustivos, dietas exageradas, anabolizantes. E com tudo isso ainda a insatisfação existe, gerando doenças emocionais sérias. Isso é verdade, né, gente? Eu gosto de trazer essas considerações, eu gosto de conversar com vocês um pouco sobre o tema antes do nosso convidado, da nossa convidada da noite, chegar e começar a tirar nossas dúvidas, porque a gente começa a se aprofundar em coisas que a gente acha que não são importantes, mas que têm um peso muito grande no nosso dia a dia. E o grande perigo disso tudo, sabe o que é, gente? O perigo está em você eleger o corpo como seu único representante. Olha o perigo disso. Quando você acha que seu único representante é seu corpo, você esquece de outros valores lá atrás que você tem e elege realmente o seu corpo, o corpo perfeito, idealizado como seu representante. Haja tirania, né? Haja tirania. Nas representações artísticas lá da antiguidade, as mulheres eram retratadas com os seios grandes e quadril largo, que era o símbolo da fertilidade. Vênus de Milo, Afrodite, era a deusa que refletia o padrão feminino da época. Nesse período clássico, a arte deveria representar a perfeição da natureza. Lá no finalzinho do século XIX, eu acho que já entrando para o século XX, se não me falha a memória, acho que nessa transição, mais ou menos, as curvas predominaram e o uso do espartilho dava um contorno tipo ampuleta ao corpo e o vestuário como um todo escondia braços carnudos e pernas fortes. A gente sabe, né, que lá atrás, nos séculos passados, as mulheres se apertavam todas, né, realmente com os espartilhos todos, aquelas tiras todas, aquela amarração toda, para de repente ficar com o que na época, na realidade, representava o corpo ideal. A gente sabe disso. A gente vai buscar na história um pouco disso e a gente sabe realmente que era assim que aconteceu. Acontece que a Europa passa por uma escassez de alimentos e a moda das cheinhas começa a perder força por fatores econômicos. Imagine, dietas, cirurgias plásticas e exercícios físicos passaram a modelar o corpo feminino de forma quase obrigatória. As gordinhas, tão admiradas, passam a ser vistas com exclusão. Aí a gente vai chegando lá mais próximo dos anos 60, por aí, e o corpo da mulher começa a ser mais erotizado. Quem se lembra aí? Mais curvilíneo, e a exibição das formas fica mais explícita. Brigitte Bardot e Marilyn Monroe foram e ainda são ícones da década.
dessa década de 60. Voltamos, desculpe, a internet deu uma caída. Desculpem aí. Seja muito bem-vinda, Sidneia. Então, voltando ao que a gente estava falando, quando fomos interrompidos pela queda da internet, nós chegamos na década dos anos 60, né? E o corpo da mulher começa a ser mais erotizado, mais curvilíneo, e a exibição das formas fica muito mais explícita. E tivemos nessa época, da década de 60, dois ícones, que foi Brigitte Bardot e a Mary Monroe, foram e ainda são ícones. Ainda se fala, quando se fala em beleza dos anos 60, essas duas mulheres são com certeza lembradas. E aí a história vai caminhando, e os anos vão passando, as décadas vão passando, e nós vamos chegando lá nos anos 70. Que foi marcado, os anos 70 foi marcado pela antecipação de uma tendência que viria forte, muito forte nas próximas décadas, a magreza. A modelo Twigg, quem aqui se lembra? Eu me lembro porque ela fazia uma maquiagem assim bem extravagante, assim, nos olhos. Eu me lembro que eu era estudante nessa época e eu tentava imitar, eu achava o máximo do máximo. A modelo Twigg foi um grande ícone de beleza e elegância, ostentando pernas finíssimas e até uma certa fragilidade. Quem é dessa época, quem lê história, quem passou por essa época sabe exatamente do que estamos falando. E aí, vamos para os anos 90. Gente, adoro história, viu? Por isso que eu tô viajando aqui junto com vocês. Chegando nos anos 90, o padrão idealizado da mulher passa a ser aquela mulher atlética, destemida e inteligente. Quem representou bem essa década foi o personagem Lara Croft, interpretada no cinema pela atriz Angelina Jolie. Personagem que ganha curvas e ares de mulher que elege causas nobres para lutar. Vocês estão percebendo a diferença? Onde nós vamos chegar? Aí chegamos dos anos 2000 e chegamos até Madonna, que chega marcando a busca pelo corpo sarado. Seu corpo é seu veículo, onde afirma suas ideias. Prazer versus poder. E a cada ano, milhares de pessoas, em sua maioria jovens garotas, são acometidas por doenças como anorexia e bulimia, frutos de uma busca doentia por um corpo esbelto. Não basta muito conhecimento para constatarmos que o grande objetivo dessas meninas está ligado ao fato de almejarem não só o mesmo corpo de modelos famosas, mas também a atenção e o status com que a mídia as enche. Eu achei ótimo falar um pouco disso, trazer essa história dessas décadas, porque eu acho que casa perfeitamente com o nosso tema de hoje. A saúde emocional pode ser afetada pela busca do corpo ideal. Nossa convidada já está aqui conosco, ela já chegou, já está aqui conosco. E eu já vou fazer o convite para que ela venha conversar conosco. Nossa convidada dessa noite é a psicóloga Rosângela Souto. Nossa amiga, conhecida, já esteve em outras lives aqui conosco. Uma pessoa muito querida, competente. E eu já vou estar fazendo o convite para que ela se achegue.
Rosângela, lhe fiz o convite. Você minha... Olá! Oi, Helena, boa noite. Boa noite, meu amor. Que prazer recebê-la aqui de novo. Você me escuta bem? Escuto, sim, você? Eu achei que meu som, de repente, estivesse um pouco baixo, mas tudo bem. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, Eu que pela sua boa agradeço. vontade de vir conosco falar de um assunto tão sério. E, por gentileza, o espaço é seu, para o seu boa noite para os nossos amigos, nossos seguidores. Então, mais uma vez, obrigada você pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Esse tema, como ele é um tema que eu gosto bastante, tenho estudado, aprofundado os estudos, né, nessa área, é uma área que é do meu interesse. Quero dar boa noite a todos e todas vocês que têm vontade, né, nesse nosso encontro, nesse bate-papo. É um assunto que atravessa todos nós, na realidade, homens, mulheres, criança. Então, assim, existe o maior proveito nessa noite dessa temática. Maravilha. E eu já não vou perder tempo, porque você chegou, no momento que você chegou, eu estava no meio das minhas considerações aqui. Eu fui fazer um apanhado lá atrás das décadas, trazendo como isso é uma coisa que já vem nos acompanhando, que já acompanha essa coisa, né, da busca pelo corpo ideal. E já não vou perder tempo, porque preciso que você fale para os nossos amigos. E lá vai a primeira pergunta aí para você, tá? Sim, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Como os padrões culturais influenciam na imagem corporal que as pessoas desenvolvem de si mesmas? Então, Lena, foi bacana o teu texto de abertura aí, né? Porque esse texto, ele retrata exatamente isso, né? O quanto que a cultura, né? Ela vai se modificando ao longo do tempo, agregando, né? ah, Alguns valores, e o que era ontem já não serve mais muito para hoje, os padrões modificam. E aí, se pensando nessa temática aí do corpo, né? Como você fez essa trajetória, né? E se a gente fosse um pouco mais, né? Essa coisa, os gregos tinham muito nessa coisa do belo, do ideal de beleza. Então, assim, nós ocidentais somos muito influenciados pela cultura grega em relação a isso, mas observe, né, como esses padrões, e aí você trouxe assim, essas figuras aí bem, né, essas celebridades, essas mulheres aí que marcaram épocas, e que sim, elas trouxeram aí, né, balizaram alguns padrões de beleza, né? E aí, como você até falou, quantas de nós, né, quando meninas, quando adolescentes, não nos inspiramos, né? Em tal ideal de mulher, né? De celebridade. Existe algo disso aí que está dentro, vamos dizer, de uma normalidade, né? Pela via da identificação, mas também há de se pensar no quanto que isso também pode causar sofrimento, né? Por quê? Porque muitas vezes esses padrões de beleza, eles aparecem, né, de um modo que nos entregue de um modo inatingível, na realidade. É um padrão de beleza que não se atinge, né? A gente sabe que o que a gente vê por detrás dessas câmeras, desses outdoors, né, não é o real, né? É aquilo que é idealizado. Então, assim, a cultura, ela vai trazendo, vai fazendo esse movimento. Hoje a gente está num outro padrão, né? Não estamos mais no padrão nem da magreza, nem dos corpos mais arredondados, já estamos num outro padrão. E aí cabe um excelente questionamento, né, Leila, sobre isso. Nós não temos uma resposta pronta, mas um questionamento, né? Se pensando aqui no universo feminino, qual é o ideal de mulher? Será que existe o padrão da mulher? Se nós somos
mulheres singulares, cada uma com a sua singularidade, com a sua beleza, com as suas formas. Como encaixar todas as mulheres em um padrão? Acho que isso é impossível, né? Eu acho que quando a gente tenta isso, me permita um comentário só, eu acho que quando nós, mulheres, tentamos padronizar esta beleza, nós estamos, de alguma maneira, perdendo a grande oportunidade de colocar as nossas qualidades, o que trazemos de melhor em nós, o que é, sabe, não é um nariz perfeito que vai te dar beleza, não é um corpo mais magro, altura, nada disso. Quando você fica muito preocupado em padronizar isso, e aqui teve uma coisa que me chamou muita atenção, quando o corpo passa a ser o seu representante. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Quando o corpo, apenas o corpo, passa a ser o seu representante. Você deixa lá atrás tantos valores que podem te representar ao longo da tua vida e que essa beleza tão almejada não é só um rosto perfeito, um corpo perfeito, é um conjunto de tudo. É um conjunto que você traz. Então, eu acho que quando a gente fica muito focado no corpo ideal, que corpo ideal? Quem é que pode dizer qual é o corpo ideal? A história, como você bem disse, mostra isso. A gente vai de décadas em décadas mudando, como tudo na vida é mutação, né? Quando tudo na vida muda. E a gente perde a grande oportunidade de realmente focar em valores, sabe, muito mais essenciais para essa beleza. Aquele valor que vem de dentro para fora e que, de repente, te torna muito mais bonita, digamos assim, do que um corpo totalmente, digamos, idealizado como ideal. Desculpe, foi assim, me ocorreu dizer isso para vocês, um pensamento aqui meu, muito particular, assim, meu mesmo. Eu acho que a gente perde muito tempo desejando esse corpo e deixando para trás coisas tão mais, sabe, tão mais importantes. E é pertinente, Lena, a sua observação aí, e aí a gente pode estar pensando aqui, né? Nós somos um corpo ou nós somos um corpo? Pois é. Né? Somos um corpo ou somos um corpo? Me parece, aí a gente trazendo para o nosso contexto, né, da nossa realidade hoje, o que nos parece é que o corpo é olhado de uma forma como se ninguém habitasse nele, né? Que fosse apenas um corpo e não habitasse um sujeito nesse corpo. E quando se tem essa imagem, né, do corpo como algo que como não uma habitação, o que é que se faz do corpo? Se faz a manipulação desse corpo, né? Esquece-se que ali dentro daquele corpo habita um sujeito. Então, nós não somos um corpo, nós temos um corpo, moramos nesse corpo aqui, né? E vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, sobre essa questão complicada. Mas esse é um grande questionamento, porque essa imagem corporal que é construída, e muitas vezes quando se tem essa ideia, né, desse corpo como uma imagem, ou seja, aquilo que é refletido no espelho, então pode-se fazer tudo com aquele corpo, né? E aí nós vimos, né, o que é que se faz hoje com o corpo, né? Estica, puxa dali, da colar, né? Estica para um lado, diminui, do mesmo modo como as pessoas lidam virtualmente com as suas imagens, né? Nas telas, né? Nesses filtros, nessas engenhocas todas que temos disponível, isso vai para a vida real. E esse corpo também hoje é manipulado dessa forma. Então, nessa sociedade que a gente vive, que há um excesso, não há limites, então pode tudo nesse sentido de manipular esse corpo, mas esquece desse sujeito que habita esse corpo e que é mais importante do que o próprio corpo. Com certeza. E antes de passar para a segunda pergunta, vou fazer uma outra intervenção. Para mim, fica assim, mais ou menos claro que nessa busca toda também há uma carga muito grande de não aceitação.
de você não aceitar, não procurar se adequar com a imagem que você tem, com o corpo que você tem. E aqui a gente não vai entrar, e a gente pode até entrar mais adiante, claro que as exceções existem, existem deformidades que precisam ser corrigidas, não é sobre isso que nós estamos falando, certo? Não é sobre isso que queremos pontuar hoje à noite. O que estamos falando é justamente essa busca, sabe, de você, de repente, você se torna uma cópia. É todo mundo igual. E você vai perdendo aos poucos a identidade, a sua identidade, o que lhe torna único, o que lhe torna uma pessoa singular, única. Né? Então, vem muito da não aceitação, eu acho também, Rosângela, que vai muito por aí, certo? Justamente pelo sentimento de inadequação, né, Lena? Que a gente vive, assim, por existir um padrão, né? Existe esse padrão que é colocado como esse modelo para se alcançar. Então, como não se alcança esse modelo, as pessoas se sentem inadequadas, inferiores. E por isso, né, quando você traz essa questão da não aceitação, né, nós vamos falar mais à frente essa questão aí que você colocou, mas essa questão da não aceitação vem por esse sentimento de inadequação, porque foi se estabelecido um padrão e aquele que não se encaixa, ele é inadequado para a sociedade, para esse modelo que a gente já tem. Sim, com certeza. E me diga uma coisa, Rosângela, qual a diferença entre um sofrimento de ordem alimentar e corporal e o transtorno mental relacionado ao corpo e alimentação? São duas perguntas, uma dentro da outra. Exatamente. Isso é muito bom, Lena, quando a gente está falando aqui sobre a questão dos aspectos emocionais, de saúde mental relacionada à questão do corpo, é importante a gente fazer uma diferenciação, né? Sim. Porque existem transtornos, né? Você até citou alguns aí na sua fala, que são transtornos de ordem alimentar e transtornos também corporal, né? E eles existem mesmo, né? São passíveis de tratamento. Né? Hoje nós não vamos adentrar, porque ao mesmo tempo não nos permitiria, mas aí nós temos a anorexia, nós temos a bulimia, nós temos hoje, que é bem predominante, assim, nessa época, a vigorexia. E ele perguntar sobre isso, que para mim foi uma novidade. Eu não conhecia, eu digo, preciso perguntar para a Rosângela exatamente sobre isso. Depois, ela passa por essa questão, né? São as pessoas que buscam de forma compulsiva essa coisa desse corpo ideal, né? Então, nessa busca por esse corpo ideal, esse corpo, né? Hoje que é intitulado do corpo sarado, há um excesso, não estamos falando aqui de exercício físico que faz bem, e que a gente precisa mesmo manter o nosso corpo em movimento. É um excesso, né? É uma compulsão por exercícios físicos e por esse corpo perfeito, que leva, né, a pessoa a extremos, né, de exercícios corporais. Então, a pessoa vive em função disso. Então, entra na ordem dos transtornos, porque isso afeta toda a vida desse sujeito. Ele vai viver agora em função dessa busca, desse ideal de perfeição corporal. Então, é algo assim que a gente já observa hoje, assim, algo bem forte nesse sentido, né? Fomentado, né, por essa indústria aí, né, que traz esse ideal do corpo para vender produto, para vender, né? Sim. A gente sabe que por detrás disso existe alguém ganhando dinheiro com isso. Né? Sim. Isso é importante a gente colocar. Mas, retomando aqui essa questão do sofrimento, então, existem pessoas que têm sofrimentos, né, que têm um sofrimento psíquico, né, relacionado à questão de alimentação e à sua imagem corporal, né?
Isso é mais do que nós estamos falando, pela pressão cultural, pelos ideais que se tem, né? As pessoas se sentem pressionadas, se sentem inadequadas e pressionadas a entrar, se encaixar nesse padrão. Ou seja, pessoas que estão um pouco acima do peso, elas acham que são inadequadas, porque o padrão é o padrão de ser magro, ser bem, né, definido. Então, há um sofrimento, isso a gente vai ver muito, isso na adolescência isso é muito forte, as mulheres sofrem muito para se encaixar nesse padrão, então existe esse sofrimento, e na clínica a gente ouve muito, isso chega muito na clínica, né? As pessoas que não conseguem aceitar o seu corpo, não conseguem aceitar suas formas, né? E fica sempre nessa coisa assim, de se medindo por outras pessoas, porque tem que ser assim, o assado, porque o corpo tem que ser dessa forma. E há um sofrimento para essas pessoas. E do outro lado, aí nós já temos quando isso ultrapassa, né? Quando isso vai influenciar na vida do sujeito aí, para interferir, né? Quando isso se torna o centro da vida dessa pessoa, nessa busca, aí a gente está falando aí, às vezes, de um transtorno que passa aí por esses transtornos que eu acabei de mencionar. Mas o sofrimento me parece que é algo assim que alcança boa parte das pessoas mesmo, né? Por conta dessa cobrança que existe, né? O que às vezes, o que me deixa mais ou menos claro é que começa esse sofrimento, diante do que você falou, começa esse sofrimento na área alimentar, vamos dizer, você começa a rejeitar uma série de alimentos, você começa a não querer comer uma série de alimentos, e é um sofrimento, na realidade, você ter que ter fome. Eu não sei como é que isso, a nível mental do sujeito, do paciente, da pessoa como um todo, funciona, porque você às vezes pode ter fome, negar essa fome, mesmo sem perceber, existe a negação dessa fome, certo? E aí começa realmente essa cadeia, né? O sofrimento alimentar, e que vai para o sofrimento corporal, porque também tem aquilo, às vezes você não entra naquela de não comer, não vou comer, porque eu preciso emagrecer, porque não posso engordar, e às vezes você não consegue perder 1 grama. Tem isso também, porque parece, não sei, não entendo do assunto, mas parece que a questão mental, o que a gente processa a nível de transtorno mesmo, entendeu? Influencia diretamente nisso. Porque aí você vai associar 2 sofrimentos. É o sofrimento quando você parte para realmente entrar na coisa de que não quero comer, não vou comer, começa a rejeição ao alimento, e logo depois você entra no transtorno mental. Então, é um casadinho com o outro, é isso mais ou menos, Rosângela? Olha, podemos pensar sobre esse aspecto aí, né, como você traz, o que a gente vê hoje, o que acontece hoje, né? Há um excesso de controle, né? Esse excesso de controle, e aí você trouxe uma questão interessante aí, né? Que eu iria abordar também a questão dos alimentos, né? Não sou nutricionista. Fica à vontade, vá livre, tá? Vá livre. É o que chega também, né? Essa questão com os alimentos, né? E falando em transtornos, a gente tem a ortorexia, né? Que são aquelas pessoas que têm uma obsessão por alimentos saudáveis, né? Pense, comer alimentos saudáveis e buscar uma alimentação equilibrada, isso é tranquilo, a gente deve buscar. Mas o que a gente vê hoje? A gente está sempre falando disso, Helena, do que é do excesso, da ordem de um excesso, né? Então, o que acontece? Essa busca desenfreada por esses alimentos tidos como os alimentos saudáveis, né? E a gente, né, vê aí na área da nutrição que uma hora um alimento predomina, outra hora é o outro alimento que é a bola da vez, né? E aí entra esse juízo de valor.
os alimentos do bem e os alimentos do mal. E como é que isso impacta na saúde mental das pessoas? Impacta quando as pessoas elas começam a viver em função disso. Há um sofrimento em relação a isso. E esse controle, Lena, que você traz aí, é muito importante a gente pontuar, porque o excesso desse controle na alimentação, do que pode, do que não pode, muitas vezes vai levar o quê? A dietas restritivas, né? E aí a gente observa que a questão das dietas restritivas, estão na base desses sofrimentos que eu falei anteriormente, né? Esse controle e essas dietas restritivas, ou seja, aquela coisa do pode. A gente escuta isso mesmo assim, né? Bem no senso comum, quando as pessoas se juntam para comer. Ai, pega um alimento, tá lá reunido para comer, vamos comer um bolo. Ai, meu Deus, bolo não pode, bolo é do mal, porque isso, sabe? E as pessoas parecem que entram num processo aí meio que de demonizar mesmo os alimentos, a comida. Então, assim, aí vai por essa via desse controle, que na maioria das vezes não se consegue. O que é que acontece? Acontece frustrações, e isso pode desencadear esse movimento que a gente chama desse movimento do excesso e das privações. Ou se está no excesso, né, no consumo excessivo, ou nas privações desses alimentos. E aí, nesse sentido aí, é onde a gente desencadear, né, processos de transtorno, né, compulsões alimentares, ou mesmo a anorexia, muita coisa pode desencadear, né? Não estou dizendo aqui afirmando, mas pode acontecer. Mas veja que há esse mecanismo aí, né, de controle muito problemático, né? Que as pessoas, essa liberdade de escolher os alimentos, de poder usar os alimentos, tirar o corpo e sair dessa coisa assim. Outro dia eu ouvi de uma pessoa assim, a gente estava conversando, e aí ele falava, né, uma pessoa que está nessa coisa assim de controle rígido alimentar, e então assim, né, ele falou da comida, ele não fala comida, ele fala porções. Eu já comi a minha porção do dia, né? Mas uma porção de significado, sabe? Perde-se aquela relação do comer como algo bom, como algo prazeroso. Exato. E vira aquela coisa de calorias, de números. Então, perde-se muito com isso. E isso traz uma sobrecarga psíquica muito pesada. Porque isso, a longo prazo, é problemático sustentar um estilo de vida dessa forma, né? Contando. É como se fosse a máquina, que você tivesse que depositar aquelas quantidades certinhas, aquelas porçõezinhas, né, para que essa máquina funcione. E a gente sabe que o comer, a alimentação também passa por uma coisa muito subjetiva, a comida está relacionada com o afeto, a comida está relacionada com família, com amigo. Então, veja que a comida ela passa por outro tipo de relação, que não só essa coisa de calorias, alimento saudável, ela vai por outras vias também. Veja como isso é profundo, porque você, na realidade, isso aqui que você falou, porção, né? Porção, deixa de ser alimento, deixa de ser aquela coisa prazerosa. E quando você entra nessa coisa da rigidez alimentar, isso também lhe tira da mesa familiar, entendeu? Você começa a comer fora. Fora que eu digo assim, você já não senta à mesa. Não vou sentar à mesa porque eu não quero ver esse bolo. Não vou sentar à mesa porque eu não quero, não posso comer isso. E aí, aí começam outras perdas. Olhe como é, eu não vou dizer problemático, mas como é perigoso, né? Quando você corre para os extremos. Os extremos, de uma maneira geral, cada dia que a gente fala sobre comportamento, em todas as áreas, a gente vai aprendendo dia após dia que todo extremo é muito perigoso. Todo exagero é muito perigoso, né? Eu acho que a arte do bem viver é você encontrar o meio termo em tudo. E claro que aqui a gente não vai esquecer de dizer, existem pessoas que têm problemas com açúcar, que são diabéticas, então, tudo bem, não pode comer, mas hoje também esse mercado está tão amplo, entendeu? Oferece tanto que hoje em dia o diabético ele não tem tanto problema de aquecer o coração
com o gosto um pouquinho do doce, né? Não é isso? Tem as pessoas que têm seus problemas coronários, colesterol alto, que tem que tirar as gorduras trans. A gente sabe disso tudo. Mas o que a gente está tentando pontuar hoje à noite é como essa cadeia, digamos assim, sabe, esses encaixes todos, em busca desse corpo perfeito, começa a lhe tirar muita coisa, começa a tirar muita coisa do indivíduo, coisas que são importantes, o convívio familiar, né? A comidinha afetiva, como você falou aí, como é bom sentar em torno da mesa e se permitir, de repente, comer alguma coisa que vai te fazer bem, né? Que vai te mexer com sua memória afetiva e que, de repente, vai até te compensar em alguma coisa. Não sei, essas coisas, a gente começa, quando a gente corre para os exageros, a gente começa, na realidade, a tirar muita coisa que pode, de repente, trazer um pouquinho de felicidade nesse mundo tão louco que a gente está vivendo. E parece que a gente tem mais necessidade de estar colocando mais coisas que compliquem mais a vida da gente. E essa questão de porção, realmente é porção. Você virou, sabe, é minha porção. Não é o meu alimento, é minha porção. Como, de repente, você abre uma caixa de remédio, você tira uma pílula e você toma um comprimido, qualquer coisa desse, né, que o valha. Então, é realmente bastante perigoso. Bastante perigoso essa coisa de você focar realmente num padrão, né, principalmente esse padrão corporal, que envolve tanta coisa como a gente está falando aqui, que envolve aceitação, que mexe também na área profissional, porque se você não está bem com você, você não está bem em área nenhuma, você, né, vai levar isso. Quando você não está bem, você leva o não estar bem para todas as áreas e para todas as pessoas no seu entorno, né? É só uma consideração, mas a palavra continua sendo sua. Nossa, Helena, caminhamos por isso, né? A gente sempre usa, né, esse termo. Todo excesso, ele é patológico. Todo excesso é patológico. Então, assim, aqui o objetivo nosso aqui não para além disso, né, é falar sobre essa questão aí, né? Sim. Desses excessos e de como que a sociedade hoje traz, né, nesse momento, principalmente que, né, a gente tem que falar do nosso tempo, a gente olha para trás, a gente fala do nosso tempo, como que esses padrões, veja, nós estamos falando da questão corporal, mas veja como ela está ligada aí com as questões alimentares, né, com a questão da afetividade. Então, esses excessos que se estabelecem, eles... É que a gente precisa olhar para isso com seriedade, né? E aí você traz, né? Hoje a gente vê, mesmo as pessoas que têm algumas restrições hoje já podem, né, ter acesso a alimentos, né? Então, assim, o que a gente observa hoje é essa coisa do sem limite, né? E o que a gente deve questionar e problematizar é a coisa do sem limites, sabe? É aquilo que você colocou, a questão do meio tempo. Eu gosto muito dessa coisa, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, né? A gente fala das polaridades, ou está no 8 ou está no 80. Aí eu digo, olha, entre o 8 e o 80 tem do 9 ao 79. Olha quanta coisa tem. Outra coisa. Olha quanta coisa tem, né? Então, assim, é muito importante a gente olhar para esses aspectos e entender. Claro que aí, quando a gente vai falar sobre a questão dos transtornos, vai por uma outra via, por um outro olhar, né? É algo que precisa ser acompanhado. Mas o que a gente está falando aqui sobre esse nosso dia a dia e como esses padrões que nos são impostos, eles nos adoecer, né? Perfeito. Você colocou aqui, amo comer de tudo e com pessoas amadas. É muito bom mesmo, viu, cunhada? Partilhar de uma boa refeição, uma boa companhia. Não tem coisa melhor. Nutre o corpo e a alma. E aí, quando a gente fala disso tudo, a gente não pode esquecer, e aí eu vou lhe perguntar, porque eu sei que você vai falar muito bem sobre isso, a gente não pode esquecer, e eu lhe pergunto, qual o impacto
o impacto da cultura do corpo ideal na saúde de crianças e dos nossos adolescentes. Esse é um outro aspecto, né, Helena, muito importante. Quando a gente pensa, né, da questão da imagem corporal. A imagem corporal, ela é construída justamente na infância, e bem lá mesmo no bebezinho, né? O nosso corpo, ele é nomeado. A gente sabe que tem corpo porque alguém nomeou ele para a gente, né? Assim, o bebezinho, quando está lá bem pequenininho, né? A gente começa a dizer para ele o quê? Olha o pezinho do bebê, a barriguinha do bebê, a orelhinha do bebê. Nós nomeamos. O corpo, ele é nomeado pela palavra. E a palavra do outro que vê. Então, a nossa percepção corporal, ela vem a partir de um outro. E isso é para toda a vida. É por isso que, geralmente, quando há essa questão, né, das dificuldades, como você colocou, de aceitação, ou mesmo dos transtornos relacionados à imagem corporal, o que é que está sempre em jogo? Está em jogo o olhar do outro, né? O consultório chega para a gente dessa forma, porque as pessoas me olham, elas olham para isso, para o meu corpo, daquela outra forma. Então, é sempre esse olhar do outro. Então, a criança, né? Desde mais ter o bebezinho ali, ele já vai começar a ouvir do outro essa nomeação do corpo dele, né? E a partir de um certo momento ele vai se reconhecer, né? Quando a gente chama do estado do espelho, é onde a criança se vê e se reconhece, né? Como um corpo que tem um corpo que é diferente do corpo da mãe ou do cuidador. Então veja como essa questão corporal ela é complexa, né? O que é que a gente ouve muito hoje, Lena, e que chega muito nos consultórios? E essa exigência, né? E esse controle sobre esse corpo começa já desde as crianças, né? Já há, muitas vezes, muitas crianças já são marcadas, né? Por essa palavra, por esse estatuto de palavra dos pais, né? Vendo que a questão alimentar das crianças muitas vezes é problemática. Às vezes, os pais que exigem demais que a criança se alimente, parece que há uma preocupação muito grande, né? E eu tenho 2 filhos, já são grandes hoje, mas eu nunca esqueci o que uma pediatra me falou quando a minha filha era bem pequenininha, ela não era muito assim de comer, e ela dizia assim: mãe, criança não morre de fome tendo comida. Ela só vai morrer de fome se não tiver alimento. Mas tendo alimento, a criança não morre, porque a criança tem seu tempo. E às vezes a gente vê os pais assim tão aflitos com as crianças para comerem. E ao contrário do que deveria ser ensinado para as crianças, elas fazerem a percepção do seu corpo, de fome e de saciedade, que a criança comece ela mesma já a descobrir quando é que ela tem fome, quando é que está com a barriguinha cheia. Às vezes os pais ficam empurrando comida na criança, porque tem que comer tudo. Será que a criança realmente tem fome para comer tudo que foi para ali? A fome da criança é igual à fome do adulto? Sabe, Helena, são questionamentos importantes. Sim. E aí já começa essa problemática aí, né? Com a criança bem pequena. Isso pode ser um fator, inclusive um fator de risco para essa criança no futuro desenvolver, inclusive, uma má relação com a comida e com o seu corpo. E a questão dos adolescentes, né? Chega para mim, adolescentes, e essa questão corporal no adolescente é muito forte. Então, às vezes a gente vê a cobrança, às vezes, né, dos pais, dos cuidadores, da sociedade em si. Porque ganhou um pesozinho. Na adolescência, isso é natural, que o adolescente ele ganha um pouco mais de peso, ele precisa mais de energia. Então, é preciso olhar para essas questões, né? O corpo da gente vai modificando, vai exigindo determinadas coisas. Claro, precisa estar atento, né? Quando o adolescente ele está com um comer compulsivo, ele não está tendo controle, talvez ele esteja sufocando emoções com comida, é uma outra coisa. Sim. Mas, sabe, às vezes a gente já ouve assim, chega para a gente dos adolescentes como os próprios pais ficam, né? E eu não digo isso que não vem por uma via assim, porque é maldade dos pais, não. Às vezes o medo mesmo dos pais de que os filhos sofram bullying, que não sejam bem aceitos nessa sociedade que existe. Mas sim,
atravessa a criança, atravessa o adolescente. Então, há de se ter muito cuidado, porque assim, eles já vivem, né, nesse universo que vai preconizar esse corpo ideal. E se dentro de casa, na família, já há essa cobrança, já há essa pressão, né, para que eles se encaixem nesses padrões, a situação fica bem mais complicada. Então, são aspectos assim, que é importante atentar, porque é uma fase importante. A infância, né? A criança estabelecer uma relação boa com o corpo e com a comida, e na adolescência também, por conta dessa questão da imagem corporal que está sendo construída, é esse sujeito que está indo para o olhar do outro, que quer, né, quer ser visto por esse outro. Então, isso é bem complexo na adolescência. Porque é justamente na adolescência que a gente sabe que os questionamentos todos começam a aparecer, né? A aceitação, a não aceitação. E nós que somos mães, eu já passei por essa fase, né, meus filhos, já estou passando essa fase agora com os netos. E eu acho que o adulto ele tem que passar isso de uma forma muito leve, não cobrar tanto. Claro que apresentar sempre uma alimentação saudável e ter o olhar mais atento se de repente o pré-adolescente, o adolescente, se ele está comendo para sufocar alguma frustração, alguma coisa que não está indo bem na escola, a relaçãozinha com o colega ou com a primeira namoradinha que apareceu, enfim, essas coisas todas que a gente sabe que acontecem pela vida afora. Mas cobrar e ter essa visão, achei importante isso que você disse, o pré-adolescente, quando ele está entre 10 e 12 anos, entendeu? Ele tem um ganho mais de peso. E também a gente não pode esquecer do DNA dessa família, de cada família, né? Cada família tem seu histórico, e aquele filho, né, ele absorve isso, ele traz seu DNA, ele traz suas características. Então, eu acho que apontar e cobrar muito, né, nessa fase também vai aumentar muito essa cereja desse bolo, entendeu? Eu acho um momento muito delicado. Essa fase adolescencial é uma fase que a gente tem que ter muita delicadeza. Como abordar esse adolescente, esse pré-adolescente, como fazer com que ele coma coisas mais saudáveis, de uma maneira que ele entenda que ele não está sendo criticado porque ele está um pouco acima do peso. E que se naquele momento ele está precisando queimar aquelas calorias, aquele corpo dele precisa daquele peso, vamos dizer assim, que está nele. E sem esquecer também que nós temos as questões, né, as questões das genéticas, e que a gente tem que aprender a trabalhar bem, né, cada um com a sua genética. Acho super importante isso. E passar essa coisa prazerosa, entendeu? Oferecer até, sabe, eu acho que é uma questão que a gente tem que ter, assim, entre oferecer um brigadeiro e oferecer uma manga, vamos dizer assim, para uma criança, você até consegue, mas você tem que saber muito como é que você faz isso. Porque se você impõe isso, se você diz, é porque você tá isso, porque ele vai por causa do corpo, porque tu é seu amigo, aí acabou, derramou o caldo, sabe, derrapou na jaga, como eu costumo dizer. E vai instalar um trauma muito maior, com muito mais dificuldade para esse indivíduo que está nessa fase adolescencial, para que ele possa resolver lá na frente, né? Com certeza. É mais ou menos por aí. E aí, minha amiga, diz aí para nós, como podemos traçar a diferença entre autocuidado, isso aqui agora é importante, e a manipulação do corpo, porque até agora a gente falou de uma série de coisas e a coisa do não comer e tudo, mas a gente sabe também que tem o autocuidado, quando isso realmente caracteriza o autocuidado. Fala aí para nós. E aí, eu acho que, né, como você diz, essa é a cereja do bolo, né? Nós estamos falando aqui, desde o início, sobre esse corpo, né, que é manipulado, e a gente vê hoje muito essa visão desse corpo máquina,
desse corpo que parece que não é habitado, então pode tudo, né? A gente tá farto de exemplos, né? De quantos sofrimentos as pessoas estão aí, né? Todos os telejornais que a gente assiste, assim, a gente vê quantas pessoas sofrendo com cirurgias mal sucedidas, mudanças corporais. E assim, o quanto que essa manipulação do corpo muitas vezes pode trazer sofrimento. Um aspecto muito importante quero marcar aqui, Helena, que nós não estamos aqui para dizer que é certo ou que é errado fazer cirurgias ou fazer algum tipo de mudança, né? Nós estamos problematizando aqui a questão do excesso, né? O porquê disso, né? Quando se toma a decisão de fazer uma mudança no corpo, quais são as motivações para isso? Né? Está motivando? É uma imposição externa? Né? Ou será que vai ter uma via de um autocuidado? Né? E aí, o autocuidado, ele sim, ele precisa ser fomentado, ele precisa ser, sabe, trabalhado desde a criança, né, até o adulto. Essa questão de que esse corpo que nós temos é uma habitação, né? Nós habitamos nesse corpo, nós vamos precisar dele aí, sei lá, 70, 80, 90, 100 anos, vamos, né, quem chegar bastante lá, né? Vamos precisar desse corpo. Então, o autocuidado passa por essa percepção, né? De que isso aqui é minha habitação e de que eu preciso pertencer a esse corpo. E não esse corpo me tomar a ponto de que eu desapareça, mas pertencer, né? Eu gosto desse termo do pertença-se, né? Não importa como as formas que o seu corpo tem, né? É o seu corpo, você falou aí da questão genética, o quanto que o nosso corpo ele expressa a nossa origem, Nossa né? história. A nossa história, o nosso corpo, ele carrega marcas importantíssimas, né? E cada fio de cabelo branco, cada ruguinha, cada marquinha no corpo conta uma história da nossa vida. E isso é muito bonito, sabe, Helena? Isso é muito bonito de ver. E a gente perceber esse nosso corpo contando a nossa história, né? Do que a gente já vivenciou, né? As mulheres, as marcas da gestação, né? A marca, né? daquele ser que veio da gente. Então, isso é a nossa história. Temos homens aqui também, os homens aí também têm as suas marcas físicas, os seus cabelos, as suas marcas na face. Então, assim, o nosso corpo vai mudando, a gente vive fases na nossa vida. Então, assim, como que hoje eu estou com 43 anos, graças a Deus, eu não tenho mais meu corpo de 20, por quê? Porque já se passaram 23 anos e muita história já se passou. Muita água passou debaixo dessa ponte. Pois é, e como que essas histórias foram construídas, né? Nesse corpo, quanta coisa eu posso contar. Então, assim, o autocuidado, né? Que seja pela via de uma boa alimentação, que seja pela via da prática de um exercício físico, que seja pela via de uma meditação, daquilo que faça sentido. Isso é muito importante, sabe, Helena? Eu queria assim, marcar bastante. É o que faz sentido para a pessoa. Porque não adianta, a gente fala, né? O que serve para Chico não serve para Francisco, né? Cada um tem que encontrar o seu modo de vida, né? Eu gosto de um psicanalista, né? Ele fala assim, ele faz uma diferenciação entre vida de qualidade e vida qualificada, né? Quando a gente fala de qualidade de vida e vida qualificada. Quando a gente fala em qualidade de vida, parece que é uma coisa pronta para todo mundo. Mas vida qualificada, eu acho que soa melhor. Por quê? Porque é aquilo que eu construo, que você constrói, com aquilo que faz para você, com aquilo que se conecta com você. Então, não adianta, né? Se você... Eu particularmente, tenho aversão a pegar peso, essa coisa de academia. Não dá para mim, não gosto de pegar peso. Mas eu já me encontrei lá no Pilates, gosto de fazer meu Pilates. Então, assim, faz sentido para mim. Então, eu acho que aquilo que o autocuidado, ele passa por aquilo que você constrói, que faça sentido, né, na sua alimentação.
mas que saia dessa coisa do dever, porque você deve fazer. Mas não que venha pela ordem de um desejo, pela ordem de uma construção mesmo daquilo que é bacana para você. Então, penso que o autocuidado ele vai muito dessa construção singular, porque somos singulares, e precisamos fazer as nossas próprias construções. Para além do que A ou B diz que tem que ter assim, sabe? Mas é o que faz sentido para cada um, e eu acho que é muito bacana. Pois e aí a gente volta, né, a falar a coisa do autoconhecimento também, certo? O autoconhecimento. No momento que você entra nesse autoconhecimento, você vai se permitindo pertencimento, certo? E você vai descobrindo o que é bom para você, certo? O que é bom, o que se adequa mais a você, ao seu tipo, das coisas que você gosta. E aqui eu vou endossar o que Rosângela disse, nós não levantamos a bandeira de dizer que não temos que cuidar da alimentação, que tem que deixar tudo muito livre, que a pessoa que não pode comer gordura, açúcar, sal, que seja lá o que Deus quiser, a nossa conversa de hoje não teve esse viés. O viés da realidade é mostrar que você pode fazer tudo isso de uma forma leve. Você pode fazer tudo isso dentro do autoconhecimento, se respeitando, né? E ajudando, principalmente eu me preocupo muito na fase dos adolescentes, das crianças, que estão com as cabecinhas mais, como é que eu diria para você, que são inexperientes e que tudo veio. Uma menina hoje de 14, 15 anos, digamos assim, ela de repente elege uma pessoa como se Deus fosse e vai querer vestir a roupa igual, o cabelo igual, a cor do cabelo, o tipo do seio, e por aí vai. Tudo isso que nós começamos a falar no princípio do nosso bate-papo, né? Então, o que é importante que a gente realmente esteja atento a isso. E procurar realmente evidenciar, colocar para fora o que cada um traz de melhor, porque somos singulares, como você mesmo falou. Todos nós, né? Todos nós temos qualidades, todos nós. Então, sabe, trazer isso para fora e transformar isso num encontro maravilhoso de aceitação. Acima de tudo, de aceitação. Porque quando a gente aceita, a gente parte para o autoconhecimento e logo depois vem a aceitação, né, as coisas ficam mais, até as dores diminuem mais um pouco. A gente deixa de sofrer tanto. Tem um texto clássico, Lena, do Freud, O Mal-Estar na Cultura, e o Freud diz que ele né, as 3 formas do mal-estar, né, que as pessoas vivem. Ele fala desse mal-estar e é o que a gente vive mesmo. E um desses que ele lista é a questão da finitude, a finitude do corpo, né, da existência. E toda essa problemática que a gente vê, né, essa corrida desenfreada que as pessoas buscam, no fundo, o que está em jogo, Lena, é a questão da finitude, né? Essa coisa que nós, os humanos, não aprendemos ainda, e nós não vamos aprender a lidar. Vamos não. Finitos, né? Tem uma música bem interessante, e é um vídeo muito interessante. A cantora ela não é muito conhecida, chama Alva, e ela escreveu uma música que fala sobre isso. E na música, no refrão, ele diz assim: meu bem, eu estou aqui para envelhecer também, né? Nós estamos aqui para envelhecer também e também para chegar à finitude desse corpo aqui, né? Sim. Para aqueles que acreditam numa alma, ela é infinita, né? Sim. Mas esse corpo aqui, né, ele vai ter uma finitude. Então, você vê que toda a busca, né, do ser humano, né, seja pela via das cirurgias, né, desses processos todos que a gente cria aí como civilização, é esse medo dessa finitude, de querer acrescentar um pouco mais aí, né? Mas, poxa, veja, por mais cirurgias plásticas que sejam feitas, por mais alimentos bacanas que a gente consuma aí, devemos fazer
Mas assim, a gente está aqui para envelhecer também. Agora, a grande questão é como vamos envelhecer? Como vamos envelhecer? Essa é a grande pergunta. Exatamente. Será que vamos ficar nessa questão aí, nesse sofrimento, nessa angústia, nesse mal-estar o tempo todo? Ou simplesmente, né, começarmos aí a nos pertencer a esse corpo maravilhoso que nos foi dado, perfeito, né? Se a gente for observar a anatomia, a fisiologia do nosso corpo é uma coisa incrível, né? O meu pai dizia que era uma máquina perfeita. É uma estrutura, assim, é muito bacana a gente poder olhar, né, para esse nosso corpo nessa perspectiva. E que seja, que todo esse cuidado que a gente tenha, né, e que é muito bacana também, né? Nós mulheres somos as experts, gostam. Hoje a gente, uma coisa bacana também, que os homens também se cuidam, gostam dos cremes. Sim, sim. E tudo isso é muito É, válido. é muito válido. Mas que isso venha, sabe, por uma via de um desejo, sabe, Helena, de um desejo de pertencimento com esse corpo de cuidado, e não por uma exigência. E assim, que seja do nosso jeito. Eu acho que o grande X da questão é que seja dentro de cada um, de cada singularidade. Né? A gente diz, não existe a mulher, existe as mulheres, não existe o homem, existe os homens. Cada um com a sua história, né? Com as suas formas, com o seu jeito. E isso é a coisa mais bonita que existe na humanidade, é isso. É essa diversidade que nós temos, né? Corporal, é muito bacana de poder. Eu acho que essa perspectiva ela deve ser sempre aumentada. Assim. E isso, sim, traz saúde mental e nos faz ficar bem. E no momento que você abastece a tua saúde mental, logicamente que isso, sabe, transcende. Isso vai no sorriso, vai no brilho do olhar, vai na vontade de viver, vai na vontade de conviver, de repartir, de compartilhar. Quando você realmente cuida dessa beleza interior, né? Porque a saúde mental é uma beleza interior, certo? Porque ela dá uma confortabilidade enorme. Então, assim, então você se reabastece num abraço, você se reabastece com um telefonema que um amigo deu, sabe, com a lembrança que uma amiga teve. Essas pequenas coisas, entendeu? Que são pequenas coisas, mas que são imensas e que nos ajuda muito na questão da saúde mental. E quando a gente está com a saúde mental equilibrada, e aqui quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de todos os sentimentos, de tudo, todas as emoções que nos pertencem, né, que está aqui conosco. A gente realmente sai passando isso aí, gente, sai fazendo pontes, sai estendendo mão, entendeu? E fazendo pontes maravilhosas. E a gente descobre. Eu gosto muito da minha madureza. Eu acho que amadurecer é uma coisa fantástica, certo? Descobrir como amadurecer é o crescimento diário de todos os dias. Claro, gente, que a gente não está falando aqui de um mundo cor-de-rosa. A gente não está falando que é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Né? E essa madureza é você se encontrar, você se olhar, você se pertencer, né? Você ter a consciência que você se pertence. Isso traz muita felicidade, traz muita, pelo menos a mim, traz muito, muito, muito conforto. E não me preocupa a questão da madureza. Amadurecer é muito bom. Olha, como você falou, a questão das histórias que a gente traz, do que a gente constrói, do que a gente vive, do que a gente sorri, do que a gente chora, e a gente continua aí construindo a história de cada um. Eu acho uma maravilha. Com certeza. Não é? Existem, né, quando o sofrimento, o sujeito ele não está dando conta desse sofrimento, né, principalmente quando está falando sobre essas questões aí corporais, a relação com o corpo, com o alimento, é muito importante a gente salientar que existem pessoas que vão precisar de uma ajuda profissional. Né? Isso é muito importante, sabe? Quantas pessoas vivem sofrimento, né?
e aí vão, né, se enclausurando, não buscam ajuda. Então, é muito importante, a gente sabe que é complexo, esse assunto que a gente está falando, existe uma complexidade, como nós falamos, existem pessoas que estão dentro de um espectro, de um transtorno mesmo, seja em relação à imagem corporal, seja em relação com a comida, e que vão precisar, sim, de uma ajuda de profissional, né? E é importante que essas pessoas possam assim, ter essa consciência. Eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo, eu estou, né, vivenciando processos ou de compulsões alimentares, ou de graves restrições alimentares, ou estou tendo uma dificuldade, né, da minha imagem corporal, eu não consigo me ver, eu não consigo. Então, isso é importante quando isso sinalizar, realmente ajuda, procurar um profissional, né, para ajudar a passar por isso. Né, para além dessas questões que atingem a todos, né, o mal-estar que está para todos, mas existem coisas que são específicas e que vão precisar de uma ajuda profissional. Sim, com certeza. Não pense que sozinho consegue, não. A gente precisa entender que o profissional existe e que está aí estendendo as mãos também, que é uma ponte que se forma entre o profissional e o paciente, né? E que é super importante realmente a orientação de um profissional nesse momento para poder lhe ajudar a sair, porque são situações difíceis e sofridas também, doridas. Então, não pode se negar, não pode ter vergonha de dizer que estou precisando de um profissional para... Às vezes é uma coisa até rápida, que você acha que vai levar anos para resolver e às vezes você resolve em poucos meses, mas não ter a vergonha de procurar ajuda, não ter a vergonha de falar das suas dificuldades, não ter a vergonha de falar e de procurar ajuda é de extrema importância mesmo. Minha amiga, nosso horáriozinho aqui, já viu como passa rápido? Passa rápido. Eu ficaria aqui mais uma hora conversando com você sobre o assunto, acredito que nossos amigos também, porque é um assunto que ajuda muito e para as pessoas que estão realmente interessadas no autoconhecimento, entender um pouco mais. Eu acredito que o nosso bate-papo de hoje tenha sido para eles bastante interessante. Para mim, eu fiquei aqui, né, babando de conhecimento, escutando, aprendendo mais um pouco. Quero te agradecer mais uma vez pela tua presença, que toda vez que precisar vou bater na tua porta, pode ter certeza. Tá? Muito obrigada, Rosa, Ângela, tá? Pelos esclarecimentos que você nos trouxe hoje à noite. Obrigada mesmo de coração. E eu espero também que você tenha gostado do nosso bate-papo e tenha certeza que nossos amigos com certeza também gostaram e estão conseguindo tirar coisas positivas disso aí tudo, tá? Eu também agradeço por estar aqui. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco, né? Nessa horinha aqui. Acho que é sempre bom compartilhar conhecimento, é sempre, né? A gente aprende, a gente ouve, a gente fala, a gente aprende. Então, assim, que tudo que a gente falou aqui possa ser igual uma sementinha ali para cada um, que possa assim, dar frutos, né? Que cada um possa pertencer, né? Pertençam-se, né? É exatamente isso. Permitam-se, né? E corre atrás, né, gente? Corre atrás desse pertencimento, que as coisas começam a melhorar. Mais uma vez, Rosângela, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Lena. Quando quiser, nos chama aí que a gente vai se ajustando nos horários. Tem coisa para a gente falar, viu? Tem coisa. Tem muita coisa. É um terreno muito rico, né? E é um assunto muito rico, tem muita coisa para falar. Obrigada mais uma vez, minha amiga. Prazer enorme tê-la aqui. Tchau. Meus amigos que ficaram conosco até aqui, meu muito obrigado. Até a próxima sexta. Não sei se a live da próxima semana será na sexta, por questões das datas festivas, né, Natal. Talvez eu
ter uma modificação de quinta para quarta-feira, mas vou estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês não sabem o tanto quanto é importante para a gente trazer esses assuntos, dividir com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus. Minha gratidão. Tchau, querida.